negócio é o seguinte, hoje a gente vai construir um pensamento aqui, eu e você. Eu vou contar uma situação que eu vivi na minha vida, que parece muito boba, mas que vai levar a gente a pensar sobre a nossa realidade do dia de hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês e eu espero que de alguma forma isso toque o seu coração. Ontem eu tava muito pensativa e comecei a lembrar de várias situações da minha vida, desde a infância que eu conseguia lembrar até situações atuais, e eu tava tentando encontrar um ponto em comum entre essas situações. E aí eu pensei, comecei a analisar as situações, né? Coisas que eu deixei passar na minha vida, coisas que eu queria ter feito e eu não fiz, e eu tava ali prestes a fazer e eu não fiz, e isso e aquilo, e coisas que eu deveria ter falado, que eu deveria ter respondido, que eu deveria ter agido daquela forma que eu sabia que era o que eu queria fazer e não fiz, tal. Aí comecei a tentar encontrar um ponto entre essas situações para entender por que eu tava me sentindo da forma que eu tava me sentindo. Esse ponto de ligação foi a falta de coragem. Por algum motivo, eu sempre desistia de alguma coisa, ou eu abria a mão, passava a minha vez, tipo, vai você. Sabe aquela coisa assim? E isso me deixava mal. Eu não conseguia aquilo que eu queria e eu ficava frustrada, triste pra caramba e sentindo que sempre faltava alguma coisa. E aí eu consegui pensar em tudo isso e pensar em uma situação atual pra de repente eu conseguir ressignificar tudo isso que eu passei, ter um olhar diferente para as coisas que vão acontecer. Quando eu era criança, eu fui no programa do Bozo. Eu sou velha, gente. Eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, e eu me lembro exatamente desse dia. Eu fui no SBT, num programa do Bozo, numa excursão da escola, e a gente ia assistir a gravação do programa. E chegou lá, a minha sala, né, a minha turma, ficou no palco, assim, né, de um lado, sabe assim, as crianças chacoalhando o pompom? Então tinha criança de um lado e as crianças de outra sala do outro lado. E eu fiquei super feliz, porque eu ia ficar no palco, ali perto, né, das assistentes de palco, do Bozo e tal. Eu lembro de ficar muito ansiosa, assim, no dia anterior, porque a gente não sabia onde que ia ficar. Algumas crianças iam ficar na plateia e outras crianças iam ficar no palco. Então, quem ficasse na plateia não era pra ficar chateado. E eu passei, assim, acho que a noite torcendo pra eu ficar no palco, que eu queria muito ficar no palco. Eu queria ficar ali. Não sei por qual motivo, não consigo lembrar, mas eu queria ficar ali. E quando chegou lá, a minha turma foi escolhida pra ficar ali, no palco. E eu fiquei super feliz. E a gente recebeu o pompom e tinha que chacoalhar o pompom, e o meu objetivo era ser escolhida para brincar. Eu queria muito ser escolhida para brincar. O Bozo escolhia algumas crianças, né? As crianças mais animadas, para poder participar das brincadeiras. Então tinha a brincadeira da cadeira, sabe aquela brincadeira que toca música e você corre em volta da cadeira e para a música você senta? Eu queria muito brincar. Tava ali super animada. Eu lembro que tinha uma amiga do meu lado e ela era assim o dobro do meu tamanho. Era aquela criança bem grandona, alta, sabe? Assim, eu tava chacoalhando o pompom perto dela, do lado dela, e ela também. E aí a gente gritava bastante, né? Eles pediam pra você gritar, e eu gritava, eu dei o meu máximo ali gritando. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, no próximo bloco a gente vai escolher uma criança de cada lado pra brincar na dança da cadeira. Aí eu falei, pronto, vai acontecer, sou eu, ele vai me escolher. E aí ele falou a regrinha, né? Pra você ser escolhido, você tem que gritar bastante e balançar bastante o pompom com toda a força e gritar, eu quero. Ah, é pra já, sou eu. A hora que ele falou, valendo, né? Vamos escolher a criança, pode gritar. Eu gritei, gente, mas eu gritei tão alto, tão alto, tão alto. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu gritava muito alto e eu chacoalhava o pompom, chacoalhava. E isso chamou a atenção dele. Ele olhou pra mim. Quando ele olhou pra mim, aí eu senti aquela baita esperança. Tipo, ele vai me escolher. Ele vai me escolher, eu vou brincar. Aí eu comecei a gritar muito, muito, muito. E essa menina que tava do meu lado, acho que ela percebeu que eu tava gritando demais. Eu não sei o que passou pela cabeça dela. Eu sei que de repente ela começou a gritar também, sabe? Virou uma competição. E ela começou a gritar muito. E ela era muito mais alta que eu, mais forte que eu. Então ela gritava. E assim, ela se sobressaía sobre todo mundo, sabe? E aí eu lembro que eu olhei pra ela como se ela fosse o meu obstáculo, sabe? A ser vencido. E eu gritava, mas eu já tava um pouco desanimada, assim. Quando eu vi que a voz dela era muito alta e ele tava olhando naquela direção, na minha cabeça, assim, mesmo criancinha, algo mudou. Tipo, eu não vou conseguir passar por ela. Acho que foi a primeira vez que eu senti que me faltou a coragem de continuar. E eu continuei chacoalhando o pompom, eu continuei falando que eu queria brincar, e ele foi se aproximando da gente.
gente. E aí ele colocou o microfone assim no nosso meio, né? Eu, ela e o microfone no meio. E ele queria ouvir quem gritava mais alto. Quando ele botou o microfone, aquela menina, gente, ela ganhou uma garra, ela ganhou uma força. Eu desisti. Aí ele começou a olhar pra mim assim, tipo, nossa, você queria tanto, você vai desistir? Na minha cabeça, eu não tinha mais como ganhar dela. Eu fiquei até o final chacoalhando o pompom, falando que eu queria, mas ela berrou demais, ela gritou demais, ela pulou demais. Aí toda aquela garra que eu tava no início passou pra ela, sabe? E aí ele olhou pra mim e fez aquela cara assim, tipo, não vai ter jeito, eu vou ter que escolher ela. E ele escolheu ela e ela foi brincar. E eu não fui escolhida. Gente, aquilo acabou comigo. Passou e tal, mas eu acho que isso ficou tão impregnado, talvez, em mim, que depois de adolescente, depois de adulta, mesmo assim, eu sinto aquela mesma carga de falta de coragem, às vezes de fazer uma coisa, de achar que eu não sou capaz de fazer aquela coisa. Sempre que encosta alguém no meu cangote, assim, essa pessoa vai me passar e eu vou perder. Isso ficou muito assim dentro de mim, mesmo sem querer. É claro que durante a vida eu não enxerguei isso, só depois de muito tempo, né, que você senta, faz uma análise da sua própria vida e você fala, cara, é isso. Ter perdido aquele jogo me marcou tanto que talvez eu tenha carregado isso durante a minha vida. E aí ontem eu tava lembrando dessas histórias e de várias outras histórias que se eu contar pra vocês vão ou rir muito ou chorar. Depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês querem ouvir essas histórias que depois eu posso contar pra vocês. Presta atenção no link que eu falei pra vocês no início. Comecei a pensar nessas histórias, então a primeira história que me veio na cabeça foi essa e depois foi por ordem cronológica, sabe? Aí eu fui lembrando eu um pouco mais velha, adolescente e tal, entrando na vida adulta até os dias de agora. Venha. Eu falei essa frase comigo mesma. Caramba, todas essas histórias têm uma pitada de falta de coragem em mim. Por quê, né? Comecei a me questionar sobre isso e dormir com isso na cabeça, tal. Onde é que tava essa coragem? Onde é que tá? Onde é que eu tenho que buscar isso pra falar, não, eu vou fazer? Dormi com isso na cabeça, tal, acordei hoje e tava ali na sala e aí me veio um pensamento assim, né? Tem que ter muita coragem pra fazer o que você tá fazendo hoje. E aí tudo que eu passei fez sentido. Toda a falta de coragem que eu tive durante toda a vida pra tomar algumas decisões, pra deixar as pessoas passarem por cima de mim, sabe? Pra abrir mão, vai você vai ser escolhida, eu não consigo mais lutar. Talvez tenham me preparado para o que eu tô fazendo hoje aqui com vocês, que é compartilhar um pedaço da minha vida pessoal. E sabe por quê? Porque nem todo dia são flores. A vida é feita de fases, é uma montanha russa. Então, quando você tá em alta, né, na sua vida, quando tudo tá fluindo, tudo tá indo bem, você tá colhendo os frutos, você tá sendo abençoada, é tão gostoso compartilhar essas coisas. Você sente que você tá motivando, incentivando a pessoa que tá te vendo a conseguir também, a pegar aquele gás que de repente tá faltando nela e vendo você viver essas coisas, ela sinta representada e ela diga, eu vou fazer isso também. É tão gostoso compartilhar essa fase, mas não é tão gostoso, eu diria que até amargo, compartilhar a outra fase, que é quando a cadeirinha da sua montanha-russa tá passando aqui embaixo, ó. E aí tem que pegar aquele gás pra subir. E como é difícil pegar esse impulso pra subir às vezes, né? E quando você tá passando por essa fase e o que você compartilha aqui, essa troca que a gente tem, é de vida real, é de vida pessoal, são de experiências que eu passo e compartilho com você, essa passada daqui de baixo e começar a subir de novo, como é que você passa por esse período aqui e consegue passar uma mensagem boa ainda para as pessoas que estão te assistindo, para que elas segurem na tua mão e se sintam motivadas, mesmo assim, mesmo você mostrando uma situação que você não tá tão em alta quanto você já esteve um dia ou quanto você vai estar daqui um tempo. E aí eu pensei sobre essa mesma palavra, a coragem. E aí todos os pontos que eu consegui linkar e a falta da coragem me trouxeram para esse lugar de coragem hoje. Estar aqui trocando com vocês, compartilhando o que dá errado,
compartilhando como que eu tô sentindo, e ter pessoas dizendo, ah, você só chora, ah, você só reclama, ah, você não sei o que, multiplicando, sabe, as vezes que você chorou 2 ou 3 vezes e multiplicam por 200 e diz que você só chora, diz que você só reclama, quando você nunca reclamou, quando na verdade você só veio aqui e trouxe uma situação e tirou uma lição dessa história e você só quis trocar com as pessoas, e muita gente falando, ah, você só reclama. Então assim, passar por essa fase não é algo nada glamuroso, agradável. E quando você tá plantando, sabe, para você colher uma mudança de vida, a fase da plantação, ela não é uma fase fácil, né, gente? Então é a fase que você vai plantar sem ter retorno algum. Então você vai se sentir cansada muitas vezes, você vai se sentir ferida muitas vezes, mas você olha lá pro objetivo, fala, eu tô cansada, mas eu vou continuar. Passar por toda essa fase, compartilhar isso na internet, cara, tem que ter muita coragem. Então é como se Deus respondesse isso pra mim. A falta de coragem que você teve em várias situações que você lembrou da sua vida, te prepararam para o que você tá fazendo hoje. Eu quero muito acreditar que o que eu tô fazendo hoje tem um propósito. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Eu queria que durasse para sempre. Eu não sei se eu vou estar aqui para sempre. Eu não sei se eu vou estar aqui só até hoje. Eu não sei se eu vou estar aqui o ano que vem. Eu não sei os planos de Deus. A gente não sabe os planos de Deus para nossa vida. Eu só posso compartilhar o desejo do meu coração, que é sempre estar aqui com vocês. Mas o tempo que eu estiver por aqui, eu quero acreditar que sejam cumprindo um propósito de Deus na minha vida. Eu tô aqui na internet compartilhando com você, mas você pode estar aí na sua casa, vivendo uma fase maravilhosa, a melhor fase da sua vida, realizando seus sonhos. Ou você pode estar numa fase difícil, em que você tá plantando e ainda não viu o fruto, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, continua, porque é o que eu digo pra mim todo dia, continua. A roda, ela gira, ela não fica parada. Então se a gente tá nessa fase embaixo aqui, daqui a pouco vem o vento, dá um impulso e a gente sobe de novo. Se te faltou coragem, se te falta decisão, se te falta alguma coisa assim, se você tá se sentindo meio perdida, como eu me sinto muitas vezes, continua fazendo o que você tá fazendo. Continua fazendo, sem entender o porquê, sabe? Muitas vezes eu tô fazendo as coisas aqui e eu fico sem saber nem por que eu tô fazendo, sabe? Eu falei, é pra continuar, então eu vou continuar fazendo. Espero que isso esteja ajudando alguém, espero que isso no fundo esteja me ajudando de alguma forma. E nada que a gente passa é em vão. Todas as frustrações que eu tive de lembrança, assim, de caramba, eu deixei essa oportunidade passar. Meu, por que eu não fiz tal coisa aqui? Hoje eu poderia estar num outro lugar fazendo uma outra coisa, fazendo não sei o que. Se eu tivesse tomado aquele caminho que eu não tive coragem de tomar. E eu comecei com esses pensamentos doidos, assim. Falei, cara, que falta de coragem, que medo é esse? Que falta de coragem é essa? E aí me veio esse pensamento que eu dividi com vocês aqui. Tem que ter muita coragem pra pôr a cara aqui e mostrar o seu dia, o que você tá fazendo, o que você tá conquistando e o que tá te faltando, e esperar que as pessoas compreendam e muitas vezes não compreende, e receber muito amor de volta e às vezes receber muitas críticas. Então não é uma situação fácil, mas ela tem um propósito. Se você entendeu o que eu quis dizer com esse vídeo aqui, ele foi pra você. Então o propósito foi cumprido. Comenta aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu gosto muito de saber de vocês, das histórias de vocês. Tem um montão de coisas que eu quero mudar na minha vida. Tem um montão de coisas que eu quero conquistar ainda, que eu ainda não conquistei, que eu quero poder dividir com vocês. Tem um monte de obstáculo que eu tenho que vencer ainda. E eu espero ter forças e ter a coragem de vencer esses obstáculos, de estar aqui compartilhando. Eu lembro que eu tive blog uma época lá atrás, antes de eu saber o que era o YouTube, eu escrevia num blog, assim, pra mim mesma, sabe? E eu escrevi uma vez lá que compartilhar muda o mundo. E eu de verdade acredito nisso, que se eu compartilhar as minhas experiências com você, sejam elas boas ou ruins, pra mim que tô contando, pode servir como um alívio. Então algo mudou dentro de mim, porque eu vou me sentir mais aliviada e vou ganhar mais fôlego para continuar a minha caminhada. E para você que ouviu a minha história, se você deixar, ela tem a capacidade de mudar uma pequena
coisa dentro de você, um pequeno pensamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, que você vai pensar na minha história e você vai tentar fazer diferente na sua, ouvir a minha dificuldade e vai ser grato porque você não está passando por essa dificuldade que de repente eu te contei, vai despertar gratidão dentro do teu coração. Então eu sempre acreditei nisso, que compartilhar muda o mundo. Acho que a minha palavra favorita é compartilhar, realmente é transformador. Acho que é por isso que eu tô aqui ainda. Obrigada por assistir, deixa o like nesse vídeo, compartilha com uma amiga, clica aqui ó no compartilhar, manda esse vídeo pra alguém e a gente se encontra no próximo. Um beijo, fica com Deus. Tchau!